Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos a mais um discipulado. A paz do Senhor Jesus a todos e todas. Hoje nós vamos abordar o capítulo 31 do livro de Gênesis, mas antes vamos pedir direção ao nosso Deus para que possamos compreender a sua palavra, que o Senhor nesse dia de hoje seja o nosso grande mestre em mais um ensino. Então feche os olhos e vamos pedir a direção ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós nos colocamos na Tua presença neste dia de hoje, desde já agradecendo a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para ministrar mais um estudo, Senhor, que é dirigido pelo Senhor. Porque o Senhor é o nosso grande mestre, nosso grande Senhor, nosso grande Redentor, Senhor. Então que o Senhor possa tomar a direção de cada coração, de cada mente, que possamos aprender e sair daqui instruídos, meu Pai, para compreender a Tua palavra. Porque esse estudo do livro de Gênesis, Senhor, faz parte também da pregação do Teu Evangelho, Senhor, que nos ensina os caminhos para uma conversão a Ti. Colocamos em Tuas mãos e Te louvamos desde já, em nome do Senhor Jesus. Bom, então aqui começando do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 31 de Gênesis, Jacó descobre que os filhos de Labão, seu sogro, vinham murmurando ao seu respeito, acusando-o de tomar tudo quanto o pai tinha e de ter formado toda a sua riqueza às custas de Labão. Jacó percebe ainda que Labão já não era mais o seu amigo, como antes. Neste momento, o Senhor mostra a Jacó que já era a hora dele voltar para sua terra. Eu estarei contigo, disse Deus. Bom, temos aqui uma nota de rodapé da Bíblia King James, na página 90, no número 1, que vai dizer o seguinte: Jacó vinha recebendo sinais para voltar para Canaã. Agora, pessoalmente, Deus lhe dá as ordens. Toda vez que uma mudança é feita debaixo da vontade de Deus, por melhor que nos pareça outros caminhos, podemos contar com a presença e os cuidados amorosos e poderosos de Deus. Então, a Bíblia King James, na nota de rodapé, está dizendo que Deus já vinha dando sinais para que Jacó retornasse à sua terra, saísse ali do meio da sua parentela, a exemplo do que havia acontecido com Abraão. E que às vezes, Deus nos dá sinais para que possamos fazer algo, alguma mudança, e a gente acha que outros caminhos são os melhores, tá? Mas quando Deus nos dá a direção para as mudanças, devemos nos colocar debaixo da vontade dele e não forçar barra para que essas mudanças aconteçam do nosso modo e pelos nossos meios, pelos nossos caminhos, tá? Deus, mostrando-nos o caminho, ele vai estar conosco e nos cuidando com o seu amor e com o seu poder. Amém, meu irmão, minha irmã? Bom, passando então ao versículo 4, do versículo 4 ao versículo 9, Jacó resolve chamar suas esposas, Raquel e Lia, para que expusesse para elas sua decisão de partir, e voltar para a casa de seus pais. Jacó declara a elas que já não tem mais confiança em Labão, pois este já não o tratava mais como antes. Porém, o Deus de seu pai estava com ele. Jacó as expõe um relatório dos anos do seu trabalho na casa de seu sogro e de como Labão havia mudado seu salário por 10 vezes. Uma hora, o salário de Jacó seria as crias com manchas. Outras horas, o salário de Jacó seriam as crias com listras. Mas Deus estava com Jacó para o abençoar, e as crias nasciam de acordo com o seu desejo e de acordo com a sua fé. Foi dessa maneira que Deus tirou o rebanho de vosso pai e o deu a mim, declarou Jacó às suas esposas.
Bom, temos aqui outra observação, né, a fazer. Quando Jacó diz que Deus tirou coisas de Labão e o entregou, isto se mostra de acordo com algumas passagens bíblicas, tá? Então Jacó não estava exagerando quando ele vai dizer que Deus tirou coisas de Labão, das mãos de Labão, e entregou para ele. Então isso está de acordo com algumas passagens. Vamos ver então algumas dessas passagens. A primeira encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo 2, no versículo 26, que diz assim: Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega, melhor dizendo, de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isto é vão e frustrante. Então, Eclesiastes 2:26 está dizendo que Deus vai dar sabedoria, entendimento e felicidade para todo aquele que tem prazer nele. Agora, aquele que é pecador, o que ele vai fazer durante sua vida? Ele só vai trabalhar, ajuntar e armazenar, porque depois Deus vai entregar tudo isso na mão de quem o agrada e não na mão dele. Então isso seria também uma frustração para esse pecador, porque ele vive no erro, então ele acabaria por trabalhar em vão, ele não ia desfrutar de nada. Muitas vezes nós vemos isso, muitas vezes nós acabamos vendo pessoas trabalhando e tudo quanto elas ganham parece que sai por ralo abaixo, né? Elas não conseguem desfrutar de absolutamente nada daquilo pelo qual elas trabalharam, tá? Então Eclesiastes 2:26 vai dizer isso, tá? Temos outra referência aqui com relação a isso, agora no livro de Mateus, capítulo 25, nos versículos 26 ao 28, que diz assim: Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Estamos vendo aqui a parábola dos talentos, em que um servo os servos recebem talentos, alguns vão fazer esse talento multiplicar, o que tem 2 multiplica para 4, o que tem 10, o que tem 5 multiplica para 10, e um deles enterra o talento. Esse seria esse servo que está sendo advertido, chamado servo mau. Devemos lembrar que esse mal aqui, desse servo aqui, não é mal de passar mal. Esse mal aqui é o servo maligno, é o servo negligente. Ele é maligno para o Senhor, ele é negligente. E por isso, o que acontece com ele? Ele, por enterrar o talento que ele teve, ele acaba por perder esse talento. O talento que ele tinha é entregue na mão daquele que tinha 10 talentos agora. Isso aqui acontece muito porque nós vemos às vezes nossos irmãos perdendo unção, perdendo cargo, perdendo posição, perdendo um monte de coisas. Vemos homens e mulheres de Deus muitas vezes perdendo as coisas, e às vezes a gente está achando que é o diabo que está agindo, que está tirando deles, e na verdade não é. Muitas vezes, né, o próprio Deus está permitindo que eles percam as coisas por conta de serem malignos, negligentes, tá? Então isso aqui é muito importante para nós entendermos, porque muitas vezes, né, como nós estamos falando aqui e citando nesses versos aqui, né, as pessoas perdem as coisas, né? Como Labão perdeu a bênção de Deus, Deus vinha abençoando na casa de Labão por causa de Jacó, mas agora as bênçãos passam à mão de Jacó, que está buscando agora trilhar um caminho melhor, está buscando trilhar um caminho mais correto, tá? Vamos lembrar que Jacó também andou fazendo coisas erradas no começo de sua história aqui,
mas que agora ele vem procurando ser mais honesto e por isso Deus começa a abençoá-lo, tá? Começa a entregar coisas na mão dele. Versículo 10 ao versículo 16. Jacó conta para Raquel e Lia o sonho que teve, onde o Senhor lhe mostrou bodes listrados, malhados e manchados. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai desta terra e retorna à sua terra natal. Estas foram as palavras do Senhor em sonho a Jacó. Raquel e Lia concordaram com o marido, dizendo que já não tinham nenhuma herança na casa de seu pai, porquanto Labão as havia vendido e gasto todo o dinheiro do dote delas. Agora, toda a riqueza que Deus havia tirado do pai pertencia a elas e seus filhos. É o que vai declarar Lia e Raquel, tá? Raquel e Lia estavam se sentindo vendidas, tá? Elas estavam se sentindo sem nada, porque elas estão reclamando que o pai havia vendido elas, né? E tinha pego o dinheiro do dote delas e gastado todo o dinheiro consigo mesmo. O que era o dote? O dote era um valor, né, em dinheiro, né, ou em joias, que era dada toda vez que uma moça era pretendida a casamento. Então o rapaz, ele pretendia casar-se com ela, ele entregava um dote. O dote de Lia e Raquel foi os anos de trabalho de Jacó. E Labão nunca devolveu essa riqueza, né, produzida por Jacó nas mãos das filhas. Pelo contrário, ele se apropriou de tudo. Então elas estavam se sentindo vendidas e por isso elas concordavam com o marido de que tudo quanto Deus havia tirado do pai pertencia agora a elas e seus filhos. Passando a análise do versículo 17 ao versículo 19, diante dessa resposta, Jacó preparou seus filhos e suas esposas e tudo quanto era seu. Montaram em camelos e partiram de Harã, escondidos de Labão, que havia saído para tosquear as ovelhas. Raquel aproveitou a ausência do pai e, antes de partir, roubou as imagens dos deuses do clã de seu pai. Então, Jacó recebe uma resposta afirmativa das suas esposas. Ele arruma tudo, arruma os camelos, arruma o rebanho e vai fugir com sua família. Mas antes deles fugirem, Raquel vai lá e rouba a estatueta dos deuses do clã de seu pai. Rouba as imagens, rouba os ídolos do clã de seu pai. Bom, a nota de King James tem algo a falar sobre isso na página 91, no número 2. Antes que chegasse a compreender o pleno sentido da fé, Jacó e Raquel agiram de acordo com seus próprios valores mundanos. Isto é, eles haviam aprendido no mundo a usar a astuta e poderosa arma do engano. Tornaram-se enganadores e sofreram gravemente por isso. A pessoa desonesta não enfrenta a realidade. Ela vive mentindo, escondendo-se e fugindo. A mentira e a fraude são armas de Satanás. Raquel confiava em Deus, porém confiava também na ajuda de seus ídolos portáteis. O que são ídolos portáteis? São estatuetas, são ídolos que se pode carregar, você leva eles para onde você quer. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Nós não podemos carregá-lo para onde queremos, tá? Ele é dotado de vontade própria, ele é o Senhor de tudo. Agora, esses ídolos portáteis, essas estatuetas, são deuses com letra minúscula que você carrega com a sua mão e se deixar cair no chão eles quebram. É isso que a Bíblia está afirmando aqui. Continuando aqui a nota de rodapé. Isto ainda ocorre com muitos cristãos nos dias de hoje. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Essa história de acreditar em Deus, mas também confiar em outros deuses, ainda acontece no dia de hoje com muitos cristãos que confiam nos horóscopos, que são os signos, que confiam nos misticismos, que são os cartomantes, as adivinhações, as conversas com os mortos e etc., que confiam ainda nos amuletos, que são as ferraduras, os pés de coelho, e também confiam nas superstições, quer dizer,
quebrar espelho, dizer que quebrar espelho traz azar, né? Quer dizer, muitos cristãos hoje frequentam as igrejas, mas continuam a acreditar nessas coisas, em horóscopos, em adivinhações, em cartomantes, em conversa com mortos, em signos, em ferradura pé de coelho, superstições. Quer dizer, as pessoas acreditam em Deus, mas também acreditam nessas coisas ainda no dia de hoje. Muitos cristãos estão vivendo assim. Bom, continuando aqui a rodapé, disse assim: o historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no ano 1 depois de Cristo, isso é muito antigo, ele escreveu isso há muito tempo atrás. Então esse historiador chamado Flávio Joséfo, que viveu no primeiro ano depois de Cristo, escreveu que muitos judeus tinham o costume de levar pequenas estatuetas de deuses em suas viagens, acreditando na proteção deles. Raquel mostra que ainda não havia se libertado de seus costumes pagãos. Então Raquel, ela é o símbolo daqueles cristãos ou daqueles judeus que acreditam em Deus, mas têm a sua fé dividida com algum tipo de ídolo, tá? Vamos lembrar aqui que ídolos não são somente estatuetas, não são somente deuses de pedra e de pau. Muitas das vezes uma pessoa pode transformar uma outra pessoa também no ídolo, adorar demais o seu pastor, adorar demais o seu líder, adorar demais o seu marido, o seu filho. Isso também são ídolos também, tá? Então nós devemos ter apego tão somente ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Devemos amar o nosso próximo, mas não transformá-los em nossos ídolos. Amém? Passando então a análise do versículo 20 ao versículo 29, Jacó foge da presença de Labão com sua família, indo em direção a Canaã, a sua terra natal. Passados 3 dias de fuga, Labão foi informado do fato e resolveu perseguir Jacó juntamente com os homens de sua casa, alcançando Jacó e sua família no monte Gileade, melhor dizendo, 7 dias depois. Antes que se encontrasse com Jacó para pedir satisfação sobre a fuga, durante a noite Labão teve um sonho, onde o Senhor lhe advertia de tomar cuidado com a forma que iria falar com Jacó. Segundo a ordem do Senhor, Labão não deveria falar mal a Jacó, nem prometer-lhe nada. Então, Labão está se preparando para encontrar com Jacó. E antes que ele se encontrasse com Jacó, ele tem um sonho onde o Senhor o adverte a não falar coisa mal nenhuma para Jacó. E também o adverte a não prometer mais nada, porque ele já vinha prometendo tanta coisa e não cumprindo muita coisa que ele havia prometido, né? Então o Senhor falou: chega, você não vai fazer mais isso, não vai falar nem mal e nem vai prometer nada para ele. Ao encontrar-se com Jacó, Labão acampa nas proximidades. E ele vai tirar satisfação com Jacó sobre a sua fuga e sequestro das suas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Labão diz que ele não deveria ter agido assim, mas que o permitisse despedi-los em paz, ao som de música, assim como o permitisse beijar seus netos e filhas. Labão contou-lhe que ele poderia ter causado sérios danos a Jacó, porém não o fez por advertência do Senhor. Então você vê que muitas vezes o nosso adversário, ele tem o desejo de nos fazer mal. Mas quando nós estamos buscando agradar a Deus, o Senhor também nos guarda, Ele nos protege, né, de sofrer o dano que o nosso adversário queria nos causar. Isso aqui é uma coisa importante que está sendo relatada para nós aqui. Passando então ao versículos 30 até o 35, Labão questiona sobre o roubo de suas imagens de escultura, a imagem dos deuses do seu clã. Jacó permite Labão de procurar entre suas tendas e de sua família o tal objeto roubado, declarando que aquele com o qual fosse encontrado tal objeto não ficaria vivo. Jacó não sabia que Raquel havia roubado, então Labão cobra as imagens que haviam sido roubadas. Jacó, sem saber que Raquel havia roubado essas imagens, fala para ele que ele pode procurar lá nas tendas, que se ele encontrasse essas imagens, que aquele com quem fosse encontrado não sobreviveria, tá?
Labão entrou na tenda de Lia e não encontrou as imagens. Resolveu ir até a tenda de Raquel. Ora, Raquel havia escondido as estatuetas na sela do seu camelo, e ela estava sentada em cima desta sela. Enquanto o pai procurava pelo objeto, ela declarou que não podia levantar-se, pois estava com o fluxo costumeiro das mulheres. Por isso Labão não conseguiu encontrar o que procurava. Então Raquel escondeu as estatuetas na sela do seu cabelo e sentou em cima da sela e não levantou de lá, né, em momento nenhum. E na hora que o pai entrou em sua tenda, ela falou: olha, eu não posso levantar porque eu estou com o fluxo costumeiro das mulheres. As mulheres sabem perfeitamente o que é isso, alguns homens também sabem também, né? Versículo 36 ao 43 vai dizer assim: houve discussão entre Jacó e Labão. Jacó questionava qual teria sido seu crime para que fosse perseguido assim pelo sogro. Apresentou-se diante dele, ou melhor, apresentou diante dele o seu relatório dos anos de trabalho e a prestação de conta, assim como todo o sofrimento vivido e do ressarcimento dos animais perdidos, fadigas e noites de sonos perdidas. Quer dizer, Jacó, ele fala que mal que foi que eu fiz, que crime que eu cometi. Aí ele começa a falar do trabalho: eu trabalhei anos para você, toda vez que o animal se perdeu, eu apresentei, eu repus no lugar esse animal, paguei esse animal que havia se perdido, eu me cansei, eu perdi noites de sonos, trabalhei 20 anos para você, que mal que eu cometi para você, né? Então foram 20 anos de trabalho árduo de Jacó para Labão. Declarou ainda como o sogro lhe havia mudado o salário por 10 vezes. Mas se o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, seu pai, não estivesse com ele, certamente Labão teria despedido de mãos vazias. Mas o Senhor, vendo suas canseiras no trabalho exaustivo, fez justiça. Labão retrucou essa conversa. Então, o Jacó, ele vai dizer: olha, se Deus não estivesse comigo, se Deus de Abraão, o Deus do meu pai, e o temor do meu pai não estivesse comigo, tu tinha me mandado embora sem nada. Eu tinha saído com a mão na frente e outra atrás. Tá? E ele vai dizer: então, tudo que você está vendo aí que Deus entregou na minha mão, Deus fez justiça a mim. Só que o Labão, ele vai retrucar. Retrucar é quando a pessoa ela vai se posicionar de forma durona, ela vai se posicionar de forma orgulhosa e não aceitando aquela conversa, né? Então Labão, ele retruca e ele vai dizer assim, ó, ele vai declarar que as filhas, os netos, os rebanhos e tudo quanto Jacó pudesse ver lhes pertencia. Ou seja, tudo quanto Jacó tinha ali, as filhas, os netos, os rebanhos, tudo que Jacó tinha, na verdade não pertencia a Jacó, pertencia a ele, Labão. Foi isso que Labão declarou para ele. Bom, mas que ele deixaria tudo com Jacó por suas filhas e pelas crianças que elas haviam trazido ao mundo. Então ele fala: olha, tudo que você está vendo aí é meu, tá? Não tem nada teu aqui. Só que por amor às minhas filhas, né? Por causa de minhas filhas e por causa das crianças que elas trouxeram ao mundo, eu vou deixar tudo com você, tá bom, né? Quer dizer, então ele bota um orgulho ali e depois vai dar essa justificativa para deixar as coisas com Jacó. Do versículo 44 ao 53, Labão chama Jacó para que faça um pacto, ou seja, uma aliança. Levantam então uma coluna de pedra com pedras ao redor. Toda a família participou da construção deste altar, então eles vão entrar em pacto. Os judeus tinham esse costume de levantar altares de pedras para fazer o pacto, né? O pacto consistia de que Jacó não maltrataria as filhas de Labão, nem tomaria esposas além delas. Bom, então você vê que o Labão, ele vai fazer uma aliança com o Jacó, e ele vai colocar nos termos dessa aliança de que o Jacó não maltratasse suas filhas e não tomasse esposas além delas. Então quer dizer, o Labão está apresentando para Jacó que até na poligamia existem regras, tá? O homem só podia se relacionar com suas esposas e as servas delas. Fora isso, não era permitido. Então na poligamia, que acontece em alguns lugares ainda no Oriente Médio de hoje, né?
o homem só pode se relacionar com aquelas mulheres que são suas esposas, tá? E nesse período ele se relacionava com suas esposas e com as suas servas. Então essa era a regra que Labão estava colocando para Jacó, mesmo no regime da poligamia, que é o regime que permite que o homem se case com várias mulheres. Vamos lembrar mais uma vez de que esse costume do casamento de um homem com várias mulheres não é um modelo de casamento que o nosso Deus se agrada, tá? Isso é um costume pagão, tudo bem? Bom, também estava incluso no pacto que jamais Labão ou Jacó passaria um para o lado do outro com a intenção de causar mal ou prejudicar um ao outro. Então eles não se agrediriam mais. O altar de pedra era o marco desse pacto e Deus era testemunha entre ambos. Então eles estavam fazendo um pacto de não agressão e também do Jacó ser fiel ao casamento com suas filhas. Labão fez o pacto dizendo que os deuses de Abraão, de Naor, o Deus do pai deles, seja o árbitro entre nós. Bom, essa declaração do Labão aqui, que o Deus de Abraão, de Naor, o Deus do pai deles, seja o árbitro entre nós, tá? Tem uma nota de rodapé da King James na página 91, no número 3, porque na língua hebraica, da onde foi extraído esse termo aqui, existe um sentido diferente para nós. Na nossa língua parece que o Labão está falando uma coisa boa, que o Deus de Abraão, de Naor, né, seja o árbitro entre nós. Parece que ele está falando uma coisa boa na nossa língua, mas na tradução não é bem isso que ele está dizendo, não. Então nós vamos ver essa nota de rodapé para que possamos compreender o que realmente o Labão estava declarando com essas palavras. Bom, então a rodapé da King James vai dizer assim: desde a queda, né, do homem, né, Deus vem tentando resgatar o ser humano de seus descaminhos e da perdição eterna. Por isso que Deus tira Abraão do meio do paganismo que imperava no mundo da época. Hoje, apesar do grande número de crentes, o paganismo ainda exerce poderosa influência na sociedade mundial. Então, o paganismo ainda exerce influência muitas vezes dentro da própria igreja, tá, gente? Não devemos nos enganar, diz a nota, com as declarações de Labão, pois na tradução original, suas palavras refletem a atitude de seus descendentes politeístas, ou seja, a crença em vários deuses, pois a existência de vários deuses para ele fazia mais sentido de acordo com a sua cultura pagã. No original, as palavras de Labão falam de Deus como sendo o conjunto de muitos deuses, tá? Então, a nota de rodapé, ainda explicando de maneira mais profunda, ela vai dizer que Labão usa o termo para Deus como Elohim, né? Que significa um conjunto de vários deuses, né? Então ele via Deus como um conjunto de vários deuses, não como um Deus único, tá? Por isso, ao término deste versículo, né, Jacó declara um juramento em nome do Deus a quem Isaac, seu pai, adorava, deixando claro que existia apenas um só Deus. Então, quando ele usa o termo Elohim, ele está falando Deus no plural. Agora, Jacó não. Jacó, ele afirma em nome do Deus que o meu pai adora, né? Ele está afirmando que há um só Deus. Jacó usa Deus no termo do singular, né, como um só Deus. E Labão usa a palavra Deus como se fosse um plural de vários deuses formando um Deus, tá? Então, na verdade, Labão ele vê Deus como o conjunto de vários deuses, e a nota de rodapé traz essa explicação para nós aqui, o porquê da correção de Jacó no versículo, né? Por que Jacó fala, não, no nome do Deus que meu pai adorava, tá? Na hora do pacto ele faz isso, né? Então Labão faz a aliança no nome dos deuses, e Jacó faz a aliança no nome do Deus vivo. Amém, pessoal? É isso que a rodapé da King James está querendo explicar aqui. Do versículo 54 ao 55,
há uma confraternização em família. Labão passa a noite na montanha. No dia seguinte ele se despede de seus netos e de suas filhas, os abençoa e volta para a sua terra. Então aqui, né, o Labão retorna e assim termina esse capítulo 31 do livro de Gênesis. Bom, então passamos agora às lições deixadas por esse capítulo. Temos aqui pelo menos umas 4 lições aqui para a gente poder ver. Vamos ver então a primeira lição. Às vezes percebemos sinais de Deus de que precisamos mudar algo ou que é hora de mudanças. Devemos todavia ser cuidadosos e deixar que tais mudanças sejam feitas debaixo da vontade de Deus. Ainda que tenhamos em nossos planos inúmeros caminhos para provocar as mudanças, devemos nos permitir a ouvir a voz de Deus nos mostrando o processo, né, das mudanças passo a passo. Ele é quem sabe o que é melhor para nós. Então, Deus nos mostra os sinais quando precisamos fazer mudanças, né? E nós não devemos forçar a barra para que essas mudanças ocorram pelos nossos próprios caminhos e desejos. Devemos deixar Deus fazer as mudanças de acordo com os seus projetos, nos conduzindo no passo a passo dessas mudanças. Amém, meu irmão, minha irmã? Então talvez Deus tenha te mostrado sinais, então você deve se submeter à vontade dele e deixar ele fazer as mudanças que são necessárias de acordo com o seu caminho. Às vezes o caminho é difícil, é árduo, que Deus nos mostra, mas esse é o melhor caminho, sempre é o melhor caminho para nós. Ele vai cuidar de nós com o seu amor e com o seu poder. Então submeta-se ao desejo de Deus para a mudança. Segunda lição aqui. Jacó conversa com as suas esposas antes de tomar uma decisão. As esposas são as auxiliadoras, portanto cabe aos maridos ouvir suas opiniões nos assuntos que tocam a vida da família. Então, um ensinamento aí para os maridos é que Jacó não toma nenhuma decisão sem antes comunicar às suas esposas, né? Ali ele está no regime da poligamia, tá bom? Então ele, na verdade, ele vai conversar com elas e ver a opinião delas antes de tomar uma decisão. Mesmo Deus tendo mostrado algo para ele, ele vai se colocar submisso a elas também. Às vezes o marido pensa que só a mulher tem que ser submissa. Não, o marido está dentro do regime do casamento, ele tem que contar com suas esposas, né, nas suas opiniões. E ele vai, né, ali observar o que está sendo também orientado pela esposa. Então, maridos devem incluir suas esposas aí nas suas decisões também. Não tomar decisão descabeçada por conta própria, sozinho, como se ele fosse um só. As mudanças que ele decidir fazer vão também influenciar na vida da esposa e na vida dos filhos também, tá? Bom, a terceira lição aqui. Todo aquele que resolve desagradar a Deus perde o direito às suas ricas e generosas bênçãos. A bênção de Deus é duradoura e permanente, não momentânea. Labão, por escolher o caminho da injustiça, deixa de ser beneficiado por Deus. Tal bênção passa às mãos de Jacó, que começa o seu caminho de conversão quando busca fazer aquilo que é certo. Então, Deus não se agrada de pessoas que o desagradam, tá? Essas pessoas vão perder o direito às ricas e generosas bênçãos de Deus. Vamos lembrar até de Esaú, que perdeu o direito à primogenitura por não agradar, né? Então, o que acontece? Não devemos confundir. Às vezes você olha para alguém e você fala, nossa, mas ela tem tanta coisa, Deus abençoa ela e ela faz tanta coisa errada. Muitas das vezes aquilo que ela recebe não é bênção de Deus, porque aquilo traz amargura junto, aquilo traz dor junto, né? E também não é permanente, não é duradouro, aquilo não é. Aquilo é uma coisa momentânea que ela está vivendo, né? Logo, logo, você vai ver ela perdendo tudo. Por quê? Porque aquilo não é bênção de Deus. A bênção de Deus é algo permanente, ela é algo que dura, ela é algo que não é momentânea. Ela traz junto a felicidade, ela traz junto a paz, ela traz junto a alegria. Então devemos distinguir bem o que é bênção de Deus e o que não é,
tá? A bênção de Deus não traz dor. Quantas pessoas você conhece que hoje tem tudo, tem riquezas, vivem aí aparentemente bem, mas não tem paz para dormir, não tem saúde, não vivem em paz. Por quê? Porque muitas das vezes o que elas conseguiram foi através de falcatrua, foi através de coisas erradas. Então precisamos prestar atenção naquilo que verdadeiramente é bênção de Deus. Jacó, ele, ao longo da sua história, nós vamos vendo que ele está começando a trilhar um caminho de conversão. Ele está buscando fazer aquilo que é o certo. Não que as obras dele vão ser um pagamento para que ele seja abençoado por Deus, mas ele está buscando agora fazer um caminho diferente daquele que ele fazia quando ele era totalmente enganador, né? A próxima lição diz assim: Raquel crê em Deus, mas ainda não desapegou da ideia de outros deuses protetores. Então ela crê em Deus, mas ainda está apegada aos deuses portáteis, ainda está apegada aos deuses estatuetas, ainda está apegada aos deuses que não são deuses. Devemos entender o ensino do Evangelho, que nos ensina que há um só Deus e não há outro. Então o Evangelho de Deus, ele vai nos ensinar que só existe um Deus e não existe outro Deus. A idolatria, o misticismo e superstições originadas em povos pagãos nos levam às práticas malignas, pois sofrem fortes influências de espíritos enganadores. Então presta atenção, meu irmão, minha irmã. O Evangelho nos ensina que existe um só Deus, e se eu creio nisso e vivo a minha vida de acordo com isso, eu tenho a bênção do meu Senhor. Agora, se eu me envolvo, eu sou cristão, e mesmo sendo cristão, me envolvo na idolatria, adorando tanto as imagens quanto pessoas, ou a minha casa, ou qualquer outra coisa, se eu me envolvo com idolatria, se eu me envolvo com misticismo, o misticismo é cartomante, né, horóscopos, conversas com mortos, quer dizer, se eu me envolvo com idolatria, misticismo, superstições, né, que são coisas que são originadas no costume dos povos que não têm Deus, isso vai me levar para práticas malignas, práticas do mal, práticas do diabo. Eu vou fazer coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque essas coisas, misticismo, idolatria e superstições, elas sofrem influências de espíritos enganadores, tá? E isso é bíblico que está sendo falado. Bom, para você ter uma ideia, para dar o fechamento aqui, se você for para Isaías 44, capítulo 44, versículo 14 ao versículo 20, Deus expõe para a gente como que a idolatria ela engana o homem. Então, vamos fazer a leitura aqui desse capítulo para dar encerramento a esse discipulado de hoje. Isso aqui vai ficar como uma reflexão para você. Diz assim, então, Isaías 44, dos versos 14 ao 20. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre árvores do bosque. Então, ele escolhe tipos de madeira, tá? O que a Bíblia está falando. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Então ele planta o pinheiro e a chuva faz esse pinheiro crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze os pães, e cozinha os pães, né, melhor dizendo. E também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Ele queima a metade da madeira no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Depois se aquece e exclama: Ah, já me aqueci, já experimentei o calor e de tudo quanto essa madeira poderia me oferecer. Então com o resto faz um deus para si, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige-lhe suas súplicas em oração. Ó, salva-me, pois tu és o meu Deus. Ele vai dizer isso para a madeira. E aí Deus vai declarar assim: eles nada sabem, nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações não conseguem compreender. Tá vendo aí? E continuando aqui, tá?
os seus olhos não conseguem compreender. Nenhum deles tem conhecimento ou inteligência para dizer: metade desta madeira usei simplesmente para fazer o fogo com o qual assei pão sobre suas brasas. Assei também a carne e assim matei a minha fome. Ora, poderia eu fazer algo abominável com o resto da madeira? Ele se alimenta de cinza, o seu coração iludido o desvia do bom caminho, de maneira que não pode livrar sua alma, nem consegue confessar: isto que está em minhas mãos não é Deus coisa alguma. Então você vê que Deus está falando, o homem ele planta uma árvore, a árvore cresce, ele cata madeira, né, no bosque, cozinha, come, faz fogueira daquela madeira e depois, de maneira insensata, louca, ele constrói um Deus com aquela madeira e se prostra dizendo que aquele Deus deve salvá-lo. E Deus está dizendo: olha, esses homens não entendem coisa nenhuma. Nenhum deles tem inteligência, nenhum deles tem entendimento para dizer: poxa, eu peguei esse pedaço de madeira, cozinhei com ela, fiz fogueira e agora me prostro diante dela. Nenhum deles tem esse conhecimento para entender que aquela madeira não é Deus coisa nenhuma, que eles estão cometendo uma loucura. É isso que Isaías 44, versículo 14 ao versículo 20 está dizendo. Bom, meu irmão, minha irmã, o discipulado de hoje ele está terminando. Nós vamos agradecer ao Senhor pelo entendimento e sabedoria e eu espero que você tenha compreendido, tá? Feche teus olhos, vamos agradecer ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao teu santo nome, engrandecemos por mais uma empreitada, por mais esse ensinamento. Muito obrigado por nos dar essa condição, Senhor, de estarmos aqui e aprendermos da tua palavra. Coloca dentro do coração do teu povo o entendimento e a sabedoria, que eles possam compreender que tu és o único e verdadeiro Deus, que não há outro Deus além de ti. Tu és o único Senhor, tu és aquele que está sentado no trono de glória, Senhor. Receba em tuas mãos cada criança, cada adolescente, cada adulto, cada pessoa, Senhor, que a graça do teu Espírito esteja sobre cada vida e cada lar, cada esposa, cada marido, Senhor. Nós louvamos o teu santo nome e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por estar aqui até esse momento conosco. Que Deus abençoe grandiosamente sua vida. Em nome do Senhor Jesus.